O Poder da Oração Simples, por Joyce Meyer. Capítulo 9. A Palavra e o Espírito. Nos últimos capítulos, examinamos diferentes tipos de oração, seja qual for o tipo de oração que façamos, quer seja de consagração ou de compromisso, de petição ou de perseverança, de intercessão ou de concordância, de louvor, adoração ou ações de graças. Em todas elas, a palavra de Deus é um ingrediente essencial. Nossas orações são sempre eficazes quando lembramos a Deus, a sua palavra e oramos com fé no fato de que Ele é capaz de realizar o que disse. Também acredito que para ser mais eficaz, a oração precisa ser feita no Espírito. Como mencionei no capítulo 3, diferentes grupos de pessoas em todo o corpo de Cristo têm ideias diferentes sobre o que significa orar no Espírito, mas a maioria dos cristãos parece concordar que significa permitir que o Espírito Santo nos dirija enquanto oramos, em vez de orarmos pelo que desejamos orar. Tenho uma convicção pessoal sobre o significado de orar no Espírito, que pretendo desenvolver mais adiante nesse capítulo. Porém, acima de qualquer outra coisa, acredito que todos nós devemos nos esforçar ao máximo para permitir que o Espírito Santo inspire e dê poder às nossas orações. Precisamos tanto da palavra quanto do Espírito em nossas orações para permanecermos equilibrados e fortes na nossa vida espiritual. Se as pessoas buscam experiências sobrenaturais ou até se tornam exageradas nas questões espirituais, elas podem ser enganadas e se tornam excessivamente emotivas ou até excêntricas. Ao mesmo tempo, se nos concentrarmos na palavra sem sermos também sensíveis ao Espírito, podemos nos tornar legalistas e secos. Quando temos o Espírito e a palavra juntos, podemos viver uma vida sólida e equilibrada, fundamentada na verdade e adornada de alegria e poder. Precisamos do firme fundamento da palavra de Deus e do entusiasmo e empolgação do Espírito. Orar em concordância com a palavra e no Espírito nos mantém orando de acordo com a vontade de Deus. Essas coisas fazem com que as nossas orações sejam eficazes e deem excelentes frutos em nossa vida. Em tudo o que fizer, eu o encorajo a encher suas orações da palavra e a deixar que o Espírito Santo o dirija. Você verá resultados tremendos orando a palavra de Deus. Isaías 62:6 nos instrui a lembrarmos a Deus das promessas que Ele nos fez. E uma das melhores maneiras de fazer isso é orando a sua palavra. Esse versículo diz: ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão, ó vós, os que são seus servos, e pelas suas orações fazeis lembrar ao Senhor as suas promessas, não haja descanso em vós. ênfase minha. A palavra de Deus é extremamente valiosa para Ele e também deve ser para nós. A Amplified Bible traduz o Salmo 138:2 da seguinte forma: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade e fidelidade. Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Esse versículo indica que Deus engrandece a sua palavra, até mesmo acima do seu nome. Ele a honra de tal ponto que precisamos fazer com que a nossa prioridade seja conhecer a palavra, estudar a palavra, amar a palavra,
ter a palavra profundamente enraizada em nosso coração, estimar a palavra mais do que qualquer outra coisa e incorporar a palavra às nossas orações. Quando honramos a palavra e nos comprometemos com ela, como acabei de descrever, estamos permanecendo nela. Jesus disse em João 15,7: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Como podemos ver nesse versículo, permanecer na palavra e permitir que ela permaneça em nós está diretamente ligado à nossa confiança na oração e a ver nossas orações atendidas. Quando oramos a palavra de Deus, é menos provável que oremos por coisas que não sejam da vontade de Deus para nós. Andrew Murray escreveu: nada pode tornar os homens fortes a não ser a palavra que vem até nós pela boca de Deus. Por ela devemos viver. É a palavra de Cristo amada, vivida, permanecendo em nós, tornando-se parte do nosso ser, através da obediência e da ação, que nos torna um com Cristo e nos capacita espiritualmente a tocarmos e recebermos a Deus. Ele também diz: é permanecer em Cristo que dá o direito e o poder para pedirmos o que quisermos. A extensão dessa permanência é a medida exata do poder na oração. Jesus Cristo é o Verbo vivo. Ver João 1:4. E quando permanecemos na palavra, permanecemos nele, e isso confere um poder indivisível às nossas orações. Orações baseadas na palavra. A palavra de Deus é um grande tesouro. Ela é cheia de sabedoria, direção, verdade e tudo mais que precisamos para viver vidas poderosas, vitoriosas e com propósito. Precisamos incorporar a palavra às nossas orações, confessando-a sobre cada circunstância e situação. A palavra confessar significa dizer a mesma coisa que então, quando confessamos a palavra, estamos dizendo aquilo que Deus diz. Devemos nos colocar em concordância com Ele. Se realmente quisermos ter um relacionamento profundo e dinâmico com Deus, precisamos concordar com Ele. E nada melhor para nos ajudar a fazer isso do que confessar a palavra. Nossa confissão fortalece o nosso conhecimento da palavra e a nossa fé em Deus e, consequentemente, aumenta a precisão e a eficácia das nossas orações. Para confessar a palavra, precisamos conhecê-la, porque só podemos concordar com Deus quando sabemos o que Ele fez e disse. Costumo encontrar pessoas que estão pedindo a Deus para lhes dar algo que elas já têm ou para fazer delas alguém que já são, e tenho vontade de dizer: parem de orar assim. Deus já completou a obra que vocês estão pedindo e a Ele para fazer. Orações que pedem a Deus algo que Ele já nos deu são totalmente desnecessárias. Quando oramos a palavra de Deus ou fazemos com que Ele se lembre dela, precisamos fazer isso de forma adequada, ou seja, declarando a palavra. Diz que Ele fez, em verdade, de pedirmos algo que Ele já fez. Por exemplo, em vez de orar pedindo para ouvirmos a voz de Deus, precisamos agradecer a Ele porque nós a ouvimos. Ver João 10:27. Em vez de orar para sermos libertos, precisamos agradecer a Deus por já nos ter libertado. Ver Gálatas 5:1. Em vez de orar e pedir a Deus para ter um bom plano para a nossa vida, precisamos agradecer a Ele por já ter um bom plano. Ver Jeremias 29:11. Em vez de orar
Para que Deus nos torne justos, devemos agradecer a Ele por já ter feito isso. Ver 2 Coríntios 5:21. Em vez de orar e pedir a Deus para nos abençoar, devemos agradecer a Ele, porque já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Ver Efésios 1:3. Em vez de orar para sermos aceitos, devemos agradecer a Deus por já nos ter aceitado em Cristo. Ver Efésios 1:6. Orações modelo. Creio que a maneira como as pessoas oram e as coisas pelas quais oram revelam muito a respeito do seu caráter e a sua maturidade espiritual. Houve uma época em que minha vida de oração não indicava muita maturidade espiritual. Embora houvesse nascido de novo e fosse uma pregadora batizada com o Espírito Santo, minhas orações eram pateticamente carnais. Quando eu orava, tinha uma lista de pedidos aos quais eu achava que Deus precisava dizer sim, para que eu pudesse ser feliz, e todos eles eram coisas naturais. Ó Senhor, faça meu ministério crescer, dê-nos um carro novo, faça isso, faça aquilo, faça Dave mudar, faça as crianças se comportarem e assim por diante. Como resposta, Deus simplesmente me disse: quero que você examine as orações de Jesus e as de Paulo. Então, falaremos sobre a sua vida de oração. É claro que há várias orações em toda a Bíblia, principalmente nos Salmos, mas Deus me disse para fazer as orações de Jesus, que se encontram nos Evangelhos, e as orações de Paulo, que se encontram nas Epístolas. Quando comecei a orar como Jesus orava e como Paulo orava, descobri que realmente não existe uma maneira mais poderosa de orar do que orar a palavra de Deus, porque ela nos mostra o que é importante para Ele. Dê uma olhada em algumas das orações de Jesus. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Lucas 23:34. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. João 17:23. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Lucas 22:32. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. João 11:41. Também quero que prestemos atenção especial a algumas das orações de Paulo. Quando li suas orações em Efésios, Filipenses e Colossenses, elas me levaram a lágrimas. Senti-me muito mal com a carnalidade da minha vida de oração, e as orações de Paulo me afetaram tão poderosamente que desde então nunca mais fui a mesma. Vi que ele nunca orava para que as pessoas tivessem uma vida fácil ou fossem libertas das dificuldades. Em vez disso, ele orava para que elas conseguissem suportar o que quer que lhes acontecesse, para que elas fossem firmes, para que resistissem e para que elas fossem exemplos vivos da graça de Deus para as outras pessoas. Ele orava pelo que é importante para Deus, e posso lhes garantir, por experiência própria, que Deus libera um poder incrível para nós quando oramos assim. Em Efésios 1:17, Paulo disse: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. Seguindo esse exemplo, também precisamos orar por um espírito de sabedoria e revelação. E esse precisa ser um dos nossos principais pedidos. Na verdade, acredito que pedir a Deus por revelação, discernimento e entendimento espiritual é uma das orações mais importantes que podemos fazer. Revelação significa descobrir, e precisamos pedir a Deus para descobrir para nós tudo o que nos pertence em Cristo.
Precisamos que Ele nos revele e descubra as verdades da palavra revelada a nós para entendermos como orar por nós mesmos e pelas outras pessoas. Quando alguém lhe fala sobre um princípio bíblico ou uma verdade espiritual, isso é uma dose de informação. Mas quando Deus ajuda você a entendê-la, ela se torna uma revelação. E isso é algo que nenhum diabo no inferno ou nenhuma pessoa na terra pode tirar de nós. A revelação é nossa, pois é dada a nós por Deus. Também precisamos pedir ao Senhor continuamente que nos dê percepção dos mistérios espirituais, no pleno conhecimento dele, como indicado no final do versículo. Paulo continuou em Efésios 1:18 dizendo que era seu desejo que os olhos do coração de vocês, que considero ser a mente, fossem iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Ainda oro essas palavras com frequência. Deus, mostra-me a grande esperança que tenho em ti, para que eu não desanime em minha vida. No versículo seguinte, Paulo continuou dizendo: a fim de que vocês conheçam a incomparável grandeza do poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Em termos mais simples, ele estava dizendo: oro para que você conheça o poder que está disponível a você como crente. Esse é o tipo de oração que estou fazendo por você enquanto lê este livro, porque quero que você experimente o poder tremendo e ilimitado disponível a todos nós quando temos comunhão com Deus por meio da oração. Em Efésios 3,16, Paulo disse: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. Precisamos orar por isso regularmente. Precisamos dizer: Deus, dá-me forças e poder no meu homem interior e permita que o Espírito Santo habite em mim e flua através da minha personalidade. Esse tipo de oração nos transformará. Também amo Efésios 3,19, quando Paulo orou para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Precisamos orar para estarmos tão cheios de Deus que não haja espaço em nossa vida para mais nada. Paulo também orou sobre o amor de Deus. Ele disse: e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 17 a 19. Ele desejava que as pessoas conhecessem o amor de Deus pessoalmente, não apenas de ouvirem falar dele através de outras pessoas, não apenas de que ouvissem um sermão a respeito dele, mas realmente conhecessem o amor de Deus por si mesmas. Uma das orações mais transformadoras que podemos fazer por alguém é pedir que ele conheça realmente o amor de Deus de uma maneira poderosa e pessoal. Paulo não orava para que as pessoas amassem a Deus. Ele orava para que elas o conhecessem e tivessem uma revelação do seu tremendo amor. Paulo continua falando sobre o amor em outra epístola. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e seja demonstrado em maior profundidade. Filipenses 1:1. Você sabe o que ele está dizendo? Quero ver vocês amando uns aos outros, quero ver isso. Não quero apenas ouvir falar disso, quero ver. Demonstrem amor e deixem as pessoas verem como vocês amam uns aos outros. Coloquem seu amor à mostra e deixem-no crescer. Em Filipenses 1:10, Paulo também pediu que aqueles por quem ele orava não fossem outras pessoas
não fizessem outras pessoas tropeçarem. Ele orou para que eles aprendessem a valorizar e escolhessem coisas excelentes, entendessem o que tinha real valor na vida e buscassem essas coisas. Ele orou para que eles fossem estáveis e continuassem demonstrando o fruto da justiça durante os momentos da dificuldade. Ele disse em Colossenses 1:11: oramos para que vocês sejam revigorados e fortalecidos com toda a fortaleza segundo o poder da sua glória, para exercer todo tipo de resistência e longanimidade, perseverança e domínio próprio, com alegria. Em outras palavras, independentemente do que vocês estejam passando, continuem felizes. Independentemente de quanto tempo dure a aprovação, resistam a ela e não maltratem as pessoas quando estiverem passando por ela. Sejam vitoriosos. Por que Paulo orava dessa forma? Porque ele estava orando por coisas que são importantes para Deus. Eu o encorajo a pegar sua Bíblia e olhar as orações de Paulo nas cartas de Efésios, Filipenses e Colossenses. Depois anote-as ou digite-as, estude-as, faça essas orações por si mesmo e por outras pessoas. Deixe que elas mergulhem no seu espírito. Perceba que em nenhum momento, em qualquer dessas orações, Paulo pediu algo que não fosse espiritual. Sabe por quê? Porque Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E o Salmo 37,4 diz: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Seja como Paulo, compreenda e ore pelo que Deus quer que você ore, entendendo uma coisa: Ele cuidará de tudo que é importante para você. Não é errado pedir a Deus algo para nós mesmos. Já definimos que Deus diz que não temos porque não pedimos. Ele disse: peçam e lhes será dado, Mateus 7,7. Nossos pedidos a Deus são importantes, mas não acredito que 90% deles devam ser por coisas mundanas e naturais e apenas 10% por questões espirituais. Mais uma vez, tudo deve ser mantido em equilíbrio. Do contrário, abriremos a porta para Satanás operar na nossa vida. Ver 1 Pedro 5:8. Como orar a palavra? Talvez você nunca tenha ouvido a expressão orar a palavra e esteja se perguntando: como pode fazer isso? Creio que orar a palavra ou orar as escrituras, como algumas pessoas dizem, é a forma mais simples de oração disponível a qualquer crente. Basta ler ou memorizar as palavras da Bíblia e orá-la de maneira a torná-las pessoais, ou então aplicá-las a alguém. Acredito que a melhor maneira de fazer isso é acrescentar um prefácio à passagem da Bíblia dizendo: Deus, a tua palavra diz, inserir a escritura e eu creio nisto. Se você estiver orando Jeremias 31:3 para si mesmo, diria algo assim: Deus, a tua palavra diz que tu me amaste com um amor eterno e me atraíste com bondade. Eu te agradeço por me amares tanto e por continuares a me atrair para perto de ti com tanta bondade. Ajuda-me, Senhor, a ser consciente do teu amor por mim. Se estivesse orando essa mesma escritura por sua amiga Suzy, que estivesse tendo dificuldades em crer que Deus realmente a ama, você diria algo do tipo: Deus, a tua palavra diz que tu amaste Suzy com amor eterno e que a atraíste com bondade. Deus, sabes que Suzy não tem se sentido muito segura no teu amor ultimamente, então eu peço,
que a verdade dessa promessa prevaleça sobre as suas emoções. Conheço uma mulher chamada Beth que tem um grande testemunho relacionado a orar a palavra de Deus em favor de uma necessidade pessoal. Ela desejava progredir em sua profissão. Depois de trabalhar em uma empresa por um bom tempo e perceber que tinha poucas oportunidades de crescer ali, ela se candidatou a um emprego em outra empresa e foi contratada para atuar em uma posição de maior influência, responsabilidade, autoridade e com maiores oportunidades de realizar o trabalho de que gostava. Ela falou com seu chefe e deu a ele 2 semanas de aviso prévio antes de iniciar o seu novo emprego. 5 minutos após entregar o aviso prévio, seu novo empregador telefonou e disse: "Pare, não entregue seu aviso prévio. Nossa empresa está sendo vendida e é possível que não tenhamos uma vaga para você." A assistente de Beth recusou-se a voltar ao cargo de assistente e o chefe concordou com ela, mas aceitou que Beth ficasse no cargo por mais 4 semanas em vez de 2. Ela precisava desesperadamente de um emprego e não podia se dar ao luxo de perder dias de pagamento procurando outro. Assim ela pediu a Deus para colocar no seu coração uma escritura específica que ela pudesse orar e reivindicar como promessa da sua palavra. As palavras de Deus são para você. Elas são para todos os crentes. E Ele ama quando conhecemos a sua palavra e a oramos. Ele levou-a a Jeremias 24:6. "Porei os meus olhos sobre eles, para seu bem, e os farei voltar a esta terra. Edificá-lo-eis, e não os demolirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei." Beth começou a orar esta escritura várias vezes por dia, andando pelo estacionamento do seu emprego atual, durante os intervalos e na hora do almoço, dizendo: "Senhor, sei e declaro que tu colocaste os teus olhos sobre mim para o meu bem. Estou pedindo que tu me tragas de volta a esta terra, que tu me edifiques e não me abatas, que tu me plantaste e não me arranques." Quando ela orou, "me tragas de volta a esta terra", Beth estava pedindo especificamente a Deus que a trouxesse de volta ao lugar onde trabalhava e não a arrancasse daquela empresa. Além disso, ela pediu para não perder um único dia de trabalho ou pagamento. No seu último dia de trabalho, ao final das 4 semanas, Beth ainda não tinha um emprego. Ela se candidatou a outro departamento da mesma empresa, mas não obteve nenhuma resposta. Ainda assim, ela continuou orando e crendo que Deus não a arrancaria daquela companhia. Alguns minutos antes das 5 da tarde do seu último dia, quando estava recolhendo os seus pertences para deixar o escritório, seu telefone tocou. Ela recebeu uma colocação em outro departamento da empresa, juntamente com essas palavras: "Desculpe por termos de apressar você, mas existe alguma possibilidade de começar a trabalhar para nós amanhã cedo?" Tudo aconteceu como ela havia orado, com base na palavra de Deus. Ele realmente a trouxe de volta àquela terra. Ele não a arrancou. E ela soube que os seus olhos realmente estavam colocados sobre ela para o seu bem, conhecendo a sua necessidade e garantindo que não perdesse um único dia de trabalho. Ouvi muitas histórias como essa e tive muitas experiências semelhantes. Por isso, deixe-me encorajar você, quando estiver em tempos de crise ou necessidade, a pedir a Deus para colocar uma passagem bíblica no seu coração e para ajudá-lo a orar com base nela. Ao fazer isso, acredito que a sua confiança na palavra de Deus crescerá, sua fé aumentará
e você experimentará uma tremenda alegria de ter sua oração atendida. Orações da palavra para a sua vida diária. A palavra de Deus se destina a nos ajudar a encorajar e a nos dirigir em nossa vida diária. Assim podemos encontrar versículos ou passagens bíblicas para orar em todas as situações. Algumas vezes podemos encontrar versículos ou passagens que nos dão uma direção notavelmente específica e detalhada, enquanto outras vezes precisamos pegar uma pérola de sabedoria de um princípio espiritual geral e aplicá-lo à questão com a qual estamos tratando. Como exemplo, apresentamos a seguir diversas circunstâncias e emoções mais comuns e específicas com as quais o inimigo nos ameaça e os versículos correspondentes para orar em cada caso. Quando você ou alguém que você ama estiver doente, você pode orar a última frase de Êxodo 15:26, que diz: Eu sou o Senhor que te sara. E o Salmo 103, 2, 4, que diz: Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os meus pecados e cura todas as suas doenças, e que resgata a sua vida da sepultura e a coroa de bondade e compaixão. Quando estiver passando por um período de dificuldade ou por uma circunstância que seja esgotando, você pode orar Isaías 40, 29 e 31, que diz: Ele fortalece o cansado e dá vigor, grande vigor ao que está sem forças. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você também pode orar Lamentações 3, 22, 33, que diz: Graças ao grande amor do Senhor que que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Quando precisar saber que Deus ouve as suas orações, você pode orar o Salmo 6:9, que diz: O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. E o Salmo 55:17, que diz: À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado e Ele ouve a minha voz. Quando a sua boca estiver lhe trazendo problemas, você pode orar o Salmo 141:3, que diz: Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Você também pode orar o Salmo 19:14, que diz: Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Quando estiver com medo, você pode orar Isaías 41:10, que diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, e te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Você também pode orar Josué 1:9, que diz: Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o teu Deus, estará com você por onde quer que andares. Quando estiver estressado e sob pressão, você pode orar o Salmo 55:22, que diz: Lança o teu fardo sobre o Senhor, e ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. E Isaías 26:3, que diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quando estiver com problemas financeiros, você pode orar o Salmo 34, 9 e 10, que diz: Temei ao Senhor, vós e seus santos, porque nada falta aos que o temem. Os leãozinhos necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem algum lhes faltará. Se você está sendo fiel em ofertar, também pode orar Filipenses 4:19, que diz: O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Quando se deparar com uma decisão e não souber o que fazer,
pode orar Provérbios 3, 5, 6, que diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Você também pode orar Isaías 42, 16, que diz: conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas eu os guiarei, transformarei as trevas em luz diante deles, que tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei, não os abandonarei. Quando estiver preocupado ou desanimado com o futuro, você pode orar Jeremias 31, 17, que diz: e há esperança para o teu futuro. E Jeremias 29, 11, que diz: pois eu pensei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Quando estiver tendo problemas com os seus filhos, você pode orar e lembrar a Deus a sua palavra em Isaías 54, 13, que diz: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Você também pode orar Romanos 15, 13, que diz: que o Deus da esperança se encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Quando não estiver entendendo o que Deus está fazendo e o que você está passando em sua vida, pode orar o Salmo 37, 23, que diz: o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Isaías 55, 8, 9, que diz: pois os meus pensamentos não são pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Entendo que os exemplos acima não abrangem todas as áreas da nossa vida, mas espero que você possa ver através deles que a palavra de Deus realmente tem respostas, direção e estratégias de oração para cada situação que enfrentamos. Eu o encorajo firmemente a pesquisar as Escrituras e a memorizar e meditar sobre elas o máximo possível. Deste modo, a palavra de Deus ficará escondida no seu coração e você terá um reservatório cheio de sabedoria e de verdade, ao qual poderá recorrer a fim de incluir a palavra como parte vital de suas orações. Orando em línguas. Alguns cristãos acreditam em orar em uma linguagem pessoal de oração que é dada pelo Espírito Santo, orar em outras línguas. Essa prática também é chamada de orar em línguas. Com certeza, respeito aqueles que não acreditam desse dom espiritual, mas quero tratar dele nesse capítulo, porque existem muitas pessoas que acreditam. Pessoalmente, acredito que necessitamos desesperadamente de todos os dons do Espírito operando na igreja hoje, e que o dom de orar em línguas está disponível a todos os cristãos. Creio que esses dons nos são dados a fim de que possamos exercer e experimentar o poder de Deus em meio a um mundo em trevas e aos tempos incertos em que vivemos. Creio que precisamos de tudo que o Espírito Santo nos oferece. Palavras de sabedoria e conhecimento, capacitação para ver e ministrar profeticamente, capacitação para discernir os espíritos que estão operando à nossa volta, e dos diferentes tipos de línguas e interpretações de línguas, ver 1 Coríntios 12, 8, 10. Vou dizer a você o que Paulo disse em sua carta aos Coríntios: dou graças a Deus por falar em línguas, 1 Coríntios 14, 18. Na verdade, oro em línguas com frequência, porque isso é uma grande fonte de poder. Me edifica
interiormente e me fortalece espiritualmente. Também aumenta a minha sensibilidade à direção do Espírito Santo e me mantém sob a direção do Espírito e não da minha mente ou das minhas emoções. Eu lhe garanto que orar em línguas libera um poder incrível para aqueles que recebem e exercitam esse dom do Espírito Santo. O poder da oração em línguas. Parte do poder de orar em uma linguagem de oração, orar em outras línguas, é ser um meio através do qual falamos segredos e mistérios espirituais com o Senhor. O texto de 1 Coríntios 14, 2 diz: Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Quando oramos em línguas, nossa mente não compreende o que estamos orando. E isso faz com que a nossa oração seja pura, não contaminada pela influência dos nossos pensamentos carnais, nem pelo nosso raciocínio. Em 1 Coríntios 14, 14, Paulo afirmou isso quando escreveu: Pois se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Quando oramos em línguas, não estamos apenas fazendo orações que a nossa mente não entende, mas também orando em uma língua que Satanás não pode entender. Além do mais, geralmente nesses momentos oramos por coisas importantes relacionadas à nossa vida e à vida de outras pessoas. Coisas tão importantes que mal poderíamos acreditar se entendêssemos o que estamos dizendo. Orar em línguas também é uma maneira de orar corretamente nos momentos em que realmente não sabemos como fazer isso. Romanos 8:26 diz: Pois não sabemos como orar. Em momentos assim, podemos orar em línguas. Essas orações do Espírito transmitirão a mensagem de forma precisa, pois são dadas pelo Espírito Santo, aquele que intercede por meio de nós. Creio no poder de orarmos em línguas, uma linguagem que não é nossa língua nativa ou sobre a qual não temos conhecimento natural. Isso fez uma tremenda diferença em minha vida de oração, assim como nas circunstâncias práticas do meu dia a dia. Essa prática faz com que o poder do Espírito Santo repouse sobre todos os aspectos da nossa vida e nos capacita a ter sabedoria, graça e forças sobrenaturais durante nossa caminhada pela vida. Recebi esse dom de Deus em 1976, durante um período de intensa busca. Eu acreditava sinceramente que Deus tinha mais disponível para mim do que eu experimentava como cristã. Rendi-me a Ele e me encheu do seu Espírito e me permitiu falar em outras línguas, embora eu só tivesse ouvido falar brevemente sobre essa experiência naquela época. Literalmente, milhares de pessoas em toda a Terra oram em uma linguagem mais profunda e eu pessoalmente creio que ela está disponível a todos. Alguns temem o falar em outras línguas porque suas mentes não entendem isso. Outros foram ensinados contra falar em línguas e a prática de outros dons sobrenaturais. Outros podem ter a ideia errônea de que esses dons desapareceram com a igreja primitiva. E há aqueles que ainda precisam apenas receber ensino nessa área. Não podemos colocar a nossa fé em algo do qual nunca ouvimos falar. Quero encorajar você a estudar mais sobre esse assunto. Nenhum de nós deve aceitar doutrinas de homens sem pesquisar escrituras. Uma pessoa não precisa falar em outra língua para ir para o céu. A Bíblia nem sequer nos diz que falar em outras línguas é o dom mais importante. Na verdade, Paulo nos diz que o amor é o maior de todos os dons. Pessoalmente, conheço pessoas que não falam em outras línguas e têm um caráter divino. Também conheço pessoas que falam em outras línguas e continuam sendo muito egoístas, carnais e nada amorosas. Falar em línguas não é garantia de maturidade espiritual, mas nos dá uma abertura
na esfera espiritual e uma capacidade de tocarmos os segredos e os mistérios de Deus. Essa prática nos dá a habilidade de orarmos com precisão quando não sabemos como orar. É uma maneira de edificar a nossa fé. Resumo: uma maneira segura e simples de fazer orações eficazes, alinhadas com a vontade de Deus, é orar a palavra. Deus valoriza e honra a sua palavra. E em Isaías 62:6, ele nos convida e até nos estimula a lembrá-lo da sua palavra. Precisamos conhecer a palavra para podermos entender o que Deus nos prometeu e para não continuarmos pedindo a Ele para fazer o que já fez. Outra maneira segura de fazer orações eficazes é orar no Espírito. Isso significa ser guiado pelo Espírito de Deus e orar em nossa própria língua e em outras línguas. As orações em outras línguas acontecem entre o nosso espírito e o Espírito de Deus. Elas falam mistérios na esfera espiritual, estão livres da influência do nosso pensamento carnal e são incompreensíveis para o inimigo. Quando oramos assim, nossa mente não compreende o significado do que dizemos, mas o nosso espírito testifica quanto à sua precisão e poder. A palavra e o Espírito são uma combinação imbatível em qualquer situação, principalmente nas nossas orações. Portanto, ore a palavra e seja guiado pelo Espírito Santo. Chaves para a oração. Orar a palavra de Deus é uma maneira especialmente eficaz de orar. Ela nos mantém atentos às promessas de Deus, alinhados com a sua verdade e a concordância com o seu coração. Quando vemos na palavra de Deus já nos deu alguma coisa, precisamos declarar isso, agradecer a Ele em vez de pedirmos novamente. Paulo não orava pedindo que as pessoas fossem poupadas,